Qual é a visão da hipnoterapia diante dos sintomas? Como ela vê os sintomas? Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. O que são sintomas na visão da hipnoterapia? Senhor Felipe, o que você, ao longo da sua experiência, do que você vem estudando, lendo, aplicando também, entende dos sintomas que os seus clientes chegam até você? A gente pode olhar de vários jeitos, né? Enxergar os sintomas. Uma das formas de olhar é usando um dos conceitos da hipnoterapia. Existem vários conceitos neurocientíficos, conceitos psicanalíticos. Um dos conceitos divide a mente entre consciente e subconsciente. Mas o que é interessante é assim, o sintoma tem sempre algo por trás. O sintoma é sempre a explicação consciente de algo. Então alguém diz para mim, eu fumo, ou eu tenho ansiedade, ou eu tenho depressão. Para a medicina tradicional, para tratamentos tradicionais, isso é tratado de forma igual. Toma aqui o remédio e tal, e tá lá. Só que por trás de toda a depressão tem alguma outra coisa, por trás do cigarro tem outra coisa. Isso é sempre a explicação de algo maior. É o que eu dou exemplo sempre do iceberg, aquelas pedras de gelo que a gente vê na Antártida, e via de regra a gente vê só a pontinha do gelo para fora da água. E muita coisa está para baixo da água, você vê aquele monte de gelo embaixo da água. Então assim, o que você está vendo quando a gente trata sintoma, a gente está tratando uma pequena parte só do problema. Então na hipnoterapia a gente não trata só os sintomas. Sem dúvida. Nós somos reflexos das nossas experiências e memórias que podem ter acontecido, por exemplo, numa primeira infância. Perfeito. Esses eventos, eles geram uma resposta emocional. Essa resposta emocional foi a forma que o seu subconsciente, a sua mente, né, a sua percepção de mundo fez com que você visse aquilo e coloca um sintoma como um mecanismo de defesa. Esse sintoma, falando de forma genérica, né, pode ser um medo, pode ser uma ansiedade, pode ser até mesmo uma somatória de tudo isso. Soma é corpo, como você diz, né? Sim. Uma somatória de tudo isso que transborda até mesmo num problema físico. Então somos reflexos dessas experiências e memórias. Geramos uma resposta emocional. Com o tempo, essa resposta emocional, ela pode ser o mesmo escape toda hora, vira um comportamento emocional. Perfeito, perfeito. Né? Eu acho que é desse jeito que você comentou, tudo vira comportamento, se fica automatizado se torna um comportamento. Então assim, é pequeno quando a gente vai falar só de sintoma, é super pequeno. Né? Você está falando de sintoma, é algo que foi automatizado, virou comportamento, está lá na ponta. Quando a gente deveria fazer o caminho contrário de olhar o que está embaixo, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está embaixo, o que causou. Por que causou? Quando começou? Que emoção está envolvida nisso? Eu vejo a hipnoterapia podendo atuar em dois pilares. O pilar emocional. Você vai ali na origem daqueles problemas. Perfeito. Isso é interessante para você, primeiro, perceber que o que é um trauma, por exemplo? O trauma é um aprendizado de forma dolorosa. E ali fica tão arraigado em você que você passa a ter uma resposta diferenciada para aquilo. Né? O famoso gato escaldado não tem medo de água fria, você passa por uma experiência, você fica reticente, você tem uma resposta emocional. A hipnoterapia vai buscar essa origem, vai tratar isso, né, por uma série de possibilidades. Ressignificação, reenquadramento, chamado, né, reframing. Né? Vamos junto com aquele cliente que, não, na visão dele hoje, não dá tanto valor para aquilo que aconteceu há muitos anos atrás, mas quando ele está em hipnose, ele sente a emoção daquela criança e fala, uau, eu não sabia que isso tinha sido tão impactante na minha vida. Esse eu acho que é uma das coisas mais interessantes dentro da hipnoterapia. E ali você, guiando, né, o seu cliente, vai poder conduzir ele a fazer um acolhimento, né, daquela criança. Tem muita gente até que diz, mas racionalmente, né, você tem uma visão, talvez acolher essa criança racionalmente, não sei se isso é importante ou é tão eficaz, mas emocionalmente, a hora que você acalenta aquela situação toda, você tem, assim, é uma libertação mesmo. Ou seja, você ressignificou as emoções dolorosas, né, daquela cena. Então, Exato. eu acho que um segundo pilar legal do que você falou, do que a hipnoterapia é capaz,
capaz de cuidar do pilar emocional, que você falou de 2 pilares, você citou o primeiro, e o segundo pilar é o hábito. Muito bem. Né? Porque se você tem as emoções por trás, aquilo fica automatizado, a gente pode ter N formas de contar essa história, e vira um hábito você ter o problema. Você fica com o hábito de ter o problema. Hábito certo? Não é só uma atitude comportamental, né? Assim, hábito Não. de ver se a porta está fechada. Tal. Hábitos são pensamentos. Hábitos podem ser sentimentos. Hábitos podem ser pensamentos, sentimentos, comportamentos. Tudo pode ser hábito. E tudo vira uma rotina automatizada. Exatamente. Né? Quando a gente pode falar desse jeito, rotina automatizada. Então, a hipnose vai olhar lá atrás as origens, as causas, as emoções, mas também os hábitos. Porque da mesma forma que isso foi instalado, foi automatizado no seu cérebro, a gente tem que fazer um processo, não existe esse nome de desautomatizar. Ou seja, trocar os hábitos velhos por hábitos novos. Talvez, uma palavra, você não curte muito, mas contracondicionar. É outra palavra, ótima. Então assim, no cérebro não dá para apagar nada. Não. Né? Algumas teorias que falam sobre isso, falam que a gente não consegue apagar, né? Só trocar. Então na hipnoterapia a gente consegue rapidamente te mostrar os seus recursos, te mostrar o que você tem, para você conseguir fazer essa troca de hábitos nocivos por hábitos positivos. Eu sou muito sincero, né? A hipnoterapia é muito interessante, que ela vai te dar um cenário incrível, vai mostrar onde estavam aquelas origens, vai tratar aquelas origens, vai dali para frente também tem a questão da hipnose para a questão condicionativa, mas a gente também tem que ser sincero que ele tem que abraçar os recursos, ou seria interessante que ele abraçasse outros recursos para gerar justamente um novo condicionamento, um novo hábito, fazer um novo direcionamento comportamental, não é? E um ponto interessante para falar para vocês é assim, você que está assistindo a gente nesse vídeo, olha só, existem várias escolas de hipnoterapia. Algumas escolas tratam lá atrás, só as origens, só as emoções. Outras escolas tratam só o hábito. E às vezes tem escolas que brigam entre si, cada uma olha para um ponto. O método que a gente esculpiu envolve as duas coisas. Exatamente. As origens, as emoções, os hábitos, os padrões. E a psicoeducação. É isso, É certo? isso? Vamos abordar isso mais pra senhor. frente, não é? Vamos lá, vamos lá. Gente, tá anoitecendo. Acabou por hoje. Abraço.